o nosso ministério, o ministério da reconciliação, o ministério que recebemos de Cristo, recebemos de Deus. O único propósito do nascimento de Jesus Cristo, o único propósito do nascimento de Jesus Cristo é reconciliar o homem com Deus. Todos nós somos conhecedores, irmãos, que nós nascemos ou fomos criados por Deus sem pecado. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, para que o homem tivesse comunhão com Deus, Deus o fez puro e santo, segundo a imagem e semelhança de Deus. E tudo foi muito bem, até que um dia o pecado separou o homem de Deus. E o pecado, na verdade, ele entrou no mundo por causa da desobediência. Tanto é assim que a Bíblia diz que a morte veio por um homem, pela desobediência de um homem, mas a reconciliação, a salvação veio pela obediência de outro homem. Isso significa dizer que enquanto nós fomos mortos em Adão, no pecado que Adão cometeu, nós somos vivificados em Cristo, pela obediência de Cristo. Mas deveríamos nós ficar vivos, né? Quando Cristo morreu por nós, lá na cruz do Calvário, morreu para que nós permanecêssemos vivos, porque Ele morreu e ressuscitou. Mas é interessante essa expressão do apóstolo, dizendo aqui nesses versos, que no versículo 14, diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Aí surge uma pergunta, né? Será que todos nós morremos em Cristo? Será que nós estamos mortos com Cristo? Morremos em Cristo? Cristo morreu, ou Jesus, né? Morreu e ressuscitou. Paulo escreve dizendo que, como ele morreu, todos morreram com ele. Bem, e Paulo escreve a esses meus irmãos dizendo assim, que a gente morre todo dia. Todo dia a gente morre um pouquinho. É porque não morreu de uma vez, não é? Se nós estamos morrendo todo dia, significa que ele vai morrer aos poucos. O que significa isso, morrer todo dia? Morrer todo dia significa renunciar a alguma coisa todo dia. Cristo renunciou todo o dia, todos os dias do seu ministério, ele foi renunciando a alguma coisa para completar a sua obra, para aperfeiçoar a sua obra. Ele foi morrendo todo dia no seu ministério terreno, para cumprir. Quando Jesus foi para a cruz, ele foi no dia, no tempo e na hora certa, porque estava consumado. Ele chega na cruz e a última palavra dele para o Pai é: está consumado. E Paulo diz que quando ele morreu, todos que o aceitam morrem com ele. E diz que essa morte nossa também é assim. Todo dia morremos um pouco, abrimos mão de algumas coisas nossas, humanas, porque estamos morrendo todo dia um pouco, para chegar à plenitude, para chegar à completude da nossa vida, para chegar no lugar desejado que Cristo quer que nós estejamos. E o difícil é morrer todo dia,
Essa que é a parte difícil da vida humana. Porque olha o que Paulo diz aqui, no versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem... Quem está vivo aqui, diga amém. Amém. Todos estamos vivos? Amém. Complete o verso que diz o apóstolo. Verso 15. Para os que vivem, não vivam mais para si. Quando eu não estou vivendo para mim mesmo, eu estou morrendo um pouquinho todo dia. Esta é a parte que nos faz estar reconciliados com Deus. Esta parte de eu e você morrer um pouquinho todo dia é que faz com que eu dobre o joelho para falar com Deus e eu tenho a convicção plena do que Ele me ouve e me responde. É esta parte de eu morrer todo dia que me capacita eu ir e vir, sabendo que Deus me ouve aonde eu estou, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer circunstância. Porque eu estou morrendo, eu não vivo mais eu, diz o apóstolo mesmo, eu estou morto. Eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Porque a vida que agora vivo na carne, vivo-a na esperança do Filho de Deus. Porque é Ele que vive em mim. E quando Cristo, irmão, vive em nós automaticamente aprendemos a viver o ministério da reconciliação. É outro processo bastante difícil para nós, sabe por quê? Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo um tempo do egoísmo. Nunca se viu tanto egoísmo na terra e se multiplicando cada vez mais. O desespero, a angústia, o gemido das nações faz com que cada um se volte para si mesmo, se feche em si mesmo. É interessante que eu estava no trânsito e às vezes tem alguns pedintes, né? No semáforo pedindo, e eu estava com alguém do meu lado sentado e ando com o vidro aberto. Não é bom, viu? Andar com o carro com o vidro aberto não é mais bom, é perigoso. A segurança manda que ande com o vidro fechado. Mas é o tempo que nós estamos vivendo, né? Mas eu andando com o vidro aberto e parando no semáforo, e de repente vem lá um rapaz daqueles pedintes e alguém me olha e diz: fecha. Ou fecha o vidro depressa. Mas não é porque não é para dar, é porque com medo do que aquele sujeito vai fazer. Porque nós estamos vivendo o tempo do medo, de nós nos separarmos de tudo e de todos, a angústia, o temor, porque o pecado se alastrou de uma tal forma no mundo que o seu semelhante não confia mais no outro, mas de jeito nenhum. Ninguém confia em ninguém, ninguém tem confiança em ninguém, cada um se fechou no seu particular. E isso abre a porta do egoísmo, do egocentrismo, e o mundo vai indo de mal a pior. Mas a igreja, o que nasceu em Cristo, a esses foi dado o ministério da reconciliação. Isso nos faz lembrar de um feito que ouvi, não sei se fato ou história, não sei, ouvi de alguém, de dois irmãos que herdaram uma fazenda do pai, quando o pai morreu, e eles se davam muito bem, mas lá um determinado tempo eles brigaram e se separaram e dividiram a fazenda, e acharam por bem dividir a fazenda onde passava o rio. Falou: olha, do rio para cá é meu, do rio para lá é seu, e olha, daqui para frente nós não somos mais irmãos, não queremos, cada um cuida da sua vida. E assim foi por um bom tempo, até que um deles decidiu
contrataram um carpinteiro para fazer uma cerca, uma grande cerca lá no rio, que ele não queria nem passar para lá, para a fazenda do irmão, nem que o irmão passasse para cá, ele não queria nem ver. E ele disse: olha, eu vou viajar e você faça essa cerca aqui para mim. E foi viajar, ou saiu, não sei como era, mas se ausentou. Resultado é que quando ele voltou, o carpinteiro, em vez de fazer um muro, fez uma ponte. Construiu uma ponte ligando uma fazenda na outra. E o outro irmão que estava em casa, quando viu aquele carpinteiro construindo a ponte, ficou muito contente, porque viu que o irmão estava fazendo uma ponte, né? Na verdade, o irmão não era uma ponte, era uma cerca. Mas sabe-se por que o carpinteiro fez uma ponte. A verdade é que quando ele voltou, o irmão do lado de lá veio correndo, passou pela ponte e veio dar um abraço dele e disse assim: ainda bem que você fez essa ponte para que nós voltássemos a ser irmãos. Não é? Quer dizer, aquele carpinteiro, ele funcionou como alguém que buscou uma reconciliação. Não sei se sabia ou se não sabia, não importa. O problema ou o objetivo alcançado era separar. Mas porque alguém pensou diferente, em vez de separar, ligou. Nós estávamos assim, separados de Deus, por causa dos nossos pecados. Mas Jesus Cristo nasceu, morreu e construiu uma ponte, nos levando de volta para Deus. E nós fomos encontrados outra vez. Ele nos encontrou outra vez. E esse ministério da reconciliação foi passado para cada um de nós, para que nós reconciliássemos uns aos outros com Deus, e todo o povo de Deus reconciliasse o mundo com Deus. Significa dizer que cada um de nós devemos pôr em prática o ministério da reconciliação. E este ministério da reconciliação na nossa vida tem que começar na nossa casa. É lá em casa. É o marido com a mulher, é o pai com o filho, é a mãe com o filho, é a mulher com o marido. A gente começa reconciliando em casa, a gente passa a reconciliar com os vizinhos, porque quem tem o ministério de reconciliação na vida não é mal com o seu vizinho, não é mal com o seu amigo do trabalho, não é mal com o seu amigo da escola. Não existe nenhuma razão e nenhuma explicação lógica para que alguém que foi reconciliado com Deus não possa estar reconciliado com a sua casa, não possa ser reconciliado com os seus vizinhos, com o seu patrão, com o seu amigo do trabalho, não importa onde seja, porque isto é o ministério da nossa vida. Nós somos chamados por Deus para reconciliar o mundo. Não existe justificativo. Ainda muito pior fica quando nós, dentro do próprio corpo, não podemos exercer o ministério da reconciliação. É muito difícil, irmãos. Observe o que diz esses versículos. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a, verso 16, segundo a. O que é conhecer segundo a carne? Ainda que conhecemos Cristo, ainda no seu ministério terreno, conhecemos Ele pelos olhos dos apóstolos, é claro, fisicamente falando. E os apóstolos, enquanto viviam fisicamente com Cristo, não entenderam o ministério da reconciliação. Não. Tanto é verdade que quando Jesus morreu, um foi fazer uma coisa, outro foi fazer outra, outro foi fazer outra, e precisou, quando Jesus ressuscitou, trazer eles de volta e olha, vai lá e fala para eles se reunir lá, que eu vou estar lá com eles.
estavam todos espalhados, e Jesus, quando ressuscita, eles se ajuntam, e Jesus diz: olha, vocês vão ficar aqui juntos, até que do alto sejais revestidos de poder. Ministério fecundo. A igreja de Jesus Cristo tem esse ministério forte, que é o ministério da reconciliação. E esses versículos falam que nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Nós não somos mais ligados pela natureza humana, pela natureza carnal. Nós agora somos ligados pela natureza espiritual. Nós temos um relacionamento com o outro espiritual. Nós exercemos o ministério da reconciliação que Cristo nos deixou. Mas se exercemos esse ministério da reconciliação, por que ainda há muitas contendas entre vós? O apóstolo Paulo, ele exortou os irmãos, dizendo: olha, mas que negócio é esse? Você dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, outro... Quem nos ensinou isso? Isso não é um ministério espiritual. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Nós não estamos mais ligados um ao outro segundo a carne. Nós agora estamos ligados um ao outro pelo Espírito de reconciliação que Deus nos deu em Cristo Jesus. A nossa vida mudou completamente. Os nossos olhos não olham mais como antigamente. Nós não vemos mais como o mundo vê. Nós enxergamos de uma forma diferente. A nossa visão é diferente, o nosso foco é diferente. Neste ministério, quando nós encontramos uma pessoa, nós falamos igual Jesus: isso aí não é uma pessoa, mas é uma alma, né? É uma alma. Não é simplesmente uma pessoa, um ser humano qualquer. Não, é uma alma para ser reconciliado com Deus. Esta é a visão de Cristo. É por isso que nós somos reconciliados. É porque Ele nos olhou de uma forma diferente. E às vezes dentro do próprio corpo de Cristo, às vezes na nossa casa, às vezes lá no nosso trabalho, às vezes lá na escola, às vezes na vizinhança, na sociedade, nós olhamos para as pessoas e não vemos alguém para ser reconciliado com Deus. Talvez vemos um inimigo, mas nós não temos inimigos. Nós não temos inimigos. Nós temos uma visão diferente, que uma pessoa que age contrário ao que é correto, o que nós esperamos que seja, é uma pessoa que está fora da comunhão com Deus, está fora da reconciliação com Deus e precisa ser reintegrado a este ligamento, este ajuntamento espiritual. Mas será que nós paramos para pensar nisso? O grande problema, meus amados irmãos, é que quando Paulo diz isso, ele nos exorta a gente parar de olhar as fraquezas dos homens com a vista humana, mas passamos a olhá-los com a vista de um espírito reconciliador. Porque não esquecemos nós que nós antes, como estávamos escravizados pelo pecado, nós olhávamos tudo pelo lado pior, sim ou não? Ou não era assim? Aí nós precisamos observar que a mente de Cristo é diferente. A mente de Cristo, ela olha o homem escravizado no pecado e se compadece dele, não pelo que ele é, mas pelo que ele está fazendo. Então nós não nos tornamos inimigos dos homens, da pessoa, do ser, mas nos tornamos inimigos da prática que ele vive. E isto faz com que nós nos compadecemos dele, porque vemos a necessidade de ser religado a Deus. Só que isso despende de muito esforço, muita compreensão e, acima de tudo, a renúncia. E aí, quando Jesus diz assim: amai os vossos inimigos, é muito difícil, não é? Sabe qual é a nossa atitude em relação aos nossos inimigos? Sabe qual é?
ficar o mais longe possível. Sim ou não? Sim ou não? Isso é correto? Isto é correto? Se não é correto, por que nós fazemos? Porque ainda o olhamos segundo a carne, ou ainda conhecemos segundo a carne, ainda vemos as obras da carne que domina ele, e damos mais valor às obras da carne que domina aquele, do que às obras do Espírito que nos domina. Deveria ser o contrário, porque se andais no Espírito, não cumprireis as paixões da carne. Então nós contrariamos aquilo para o qual fomos chamados, para o ministério da reconciliação. Aí a Bíblia, até nós encontramos uma expressão, uma alusão, e talvez você já tenha ouvido essa expressão: amontou a brasa na cabeça do inimigo. Já notou? Brasa na cabeça do inimigo? Não, mas não é por fogo no cabelo. Não é por fogo no cabelo. É amontou a brasa na cabeça do seu inimigo. Ah, graças a Deus vai ser um jeito de matar alguém. Vou tacar fogo no cabelo. Não é isso. Amontou a brasa na cabeça do adversário, do inimigo, é toda vez que ele semear o mal para você, você semeia o bem para ele. Toda vez que ele dá uma palavra de mal, você diz uma de bem para ele. Isto é muito abraço, porque acende na consciência um choque de valores. Acende na consciência: ah, pastor, mas eu faço isso com alguém faz muitos anos, faz 10 anos, olha, eu trabalho com alguém que não tem jeito. Você não era diferente também, você demorou para tomar jeito. Ou você pensa que se deu trabalho para os outros? O ser humano, irmão, não tem ninguém melhor do que o outro, até porque as nossas necessidades e deficiências de todos nós é a mesma coisa. Só muda porque eu dou trabalho para o Davi, e o Davi dá trabalho para o Érico, e o Érico dá trabalho, e ela dá trabalho para ele, e assim não vai dar trabalho para o outro. Aí, por quê? Porque nós todos somos humanos, e se nós olharmos segundo a carne, nós vamos odiar uns aos outros. É isso que o mundo está vivendo, porque só o mundo olha para os homens segundo a carne. As pessoas nos olham segundo a carne, e quando nós olhamos segundo a carne, a gente não consegue ver as virtudes das pessoas, mas os defeitos. Mas todos os defeitos não são a totalidade do ser. Aquele ser também tem algumas virtudes. E cabe a nós, que exercemos o ministério da reconciliação, descobrir quais são essas virtudes, para que elas sejam despertadas nessas pessoas, e eles sintam a necessidade de ser reconciliados com Deus, e quiçá, dentro da casa, dentro do trabalho, dentro de onde estiverem, onde conviver com as pessoas. É interessante que a expressão do apóstolo, ele diz com bastante propriedade o seguinte: assim que daqui por diante não conhecemos ninguém segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos mais assim. Ora, aqueles que conheceram Cristo no seu ministério terreno, o conheceram de uma forma, e eles não fizeram nada enquanto Jesus estava com eles. Não, ficaram olhando o que Jesus fazia. Ficaram olhando. Quando uma vez Jesus mandou eles saírem e falarem, eles voltaram maravilhados e disseram: mestre, olha, no teu nome até os demônios foram expulsos, e nós vimos isso e vimos aquilo, que maravilha. Jesus disse assim: não vos alegreis antes por isso, vos alegrei antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O que eles estavam fazendo era realmente maravilhoso, mas a maravilha não estava nisso. A maravilha é porque eles tinham testificado de como é este ministério, de reconciliar o mundo com Deus, como é maravilhoso, como é importante, como é necessário. Se
vocês tiverem o nome escrito no livro da vida, ainda depois que eu estiver ausente, vocês continuarão fazendo isso, porque vocês não viverão mais carne a carne, ou cara a cara, ou corpo a corpo, mas eu estarei em vós e vocês farão obra maior do que esta. Porque vocês não viverão mais na carne, mas vocês terão uma vida espiritual comigo, e vocês viverão, porque eu viverei em vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E isto foi o que aconteceu. Jesus morreu, não conseguiram ver Jesus mais fisicamente, mais na carne, mas poderiam ver Jesus através das suas próprias vidas. Um olhava para o outro e via Jesus agindo nele. É maravilhoso quando nós podemos observar a condição, a vida deles, dos discípulos, dos apóstolos, a vida deles tinha se esvaído de uma tal maneira, e eles experimentaram a vida de Cristo com a tal intensidade, que aquele coitado, entre aspas, coitado não tem nada, né? Mas o coitado do diácono estava, quem foi mesmo? Foi apedrejado, pelo nome dele? Pois é, o coitado do Estevão estava sendo apedrejado, né? E parece-nos que ele deveria estar sentindo muita dor, né? Mas não estava não. Jogavam pedra nele, rapaz, e ele estava dizendo assim: eis que vejo os céus abertos. Aí, levando pedrada, não estava detendo do céu aberto, nada. Mas sabe por quê? Porque a vida dele já não estava mais nele, ele estava vivendo a vida de Cristo. Então, quando nós vivemos o ministério de Cristo, as pedradas que nos atriam não causam diferente na nossa vida, porque nós deixamos de viver quando morremos com Cristo, e agora nós vivemos a vida de Cristo. É Cristo que vive em nós. Então, o crente não se ofende e fica revoltado quando alguém falta com respeito ou me ofende de alguma maneira, e não deixa de falar com A nem com B porque está ofendido. Você não tem mais vida. A vida que você vive agora é a vida de Cristo, e Cristo nunca se ofendeu com os seus malfeitores ou com aqueles acusadores, nunca. Ou se ofendeu? Por acaso ele recusou algum deles? Não, deixou que fosse. Até o traidor na mesa da ceia, que ele podia expulsar de lá, não é? Mas não, um de vocês que está aqui comendo pão na mesa comigo é um diabo. Come pão assim mesmo. Ainda dá um pedaço de pão e diz assim: meu filho, come o pão e vai fazer o que você tem que fazer, tá? Porque a visão do ministério da reconciliação não é segundo a carne, mas é segundo o Espírito. Então as pedradas que aqueles que fazem parte do ministério de reconciliação recebem não tiram o estímulo de continuar fazendo aquilo para o que foi chamado. As pessoas nos ofendem e nós continuamos orando por eles, e se parar ali e quiser falar, a gente vai falar. Ah, eu não quero falar. Pois pode falar. E sabe o que vai acontecendo? As brasas vão queimando a consciência, e não poucas vezes essas pessoas lá na frente experimentam o que é estar reconciliado com Deus por Cristo, por causa da sua vida, por causa do seu comportamento, por causa do seu equilíbrio. E a Bíblia diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Seja o vosso equilíbrio. Tem equilíbrio como alguém que tem uma vida de reconciliação. Porque as palavras ditas, elas não podem ser engolidas outra vez. Não tem como. Depois que ela sai, ela vai trazer um resultado. Mas a Bíblia diz que nós estamos sempre prontos a falar coisas que edificam, coisas que trazem harmonia, paz. E aí, em muitas vezes, irmãos, a sociedade de hoje, aliás, a natureza humana é assim: para você sair vencedor,
você tem que gritar mais alto, fazer mais barulho, ser mais agressivo, ou não é assim? Sim ou não? Hoje quem é assim é que ganha as paradas, não é? O mundo não é assim? Quem grita mais, quem faz mais barulho, quem grita mais é que leva a vitória, porque esta é a visão segundo a carne. Mas na visão segundo a vida de reconciliação, você faz o seguinte: você ouve e coloca tudo na mão daquele que julga com justiça. E aí depois, aquele caso, Deus trará a vitória na tua mão. Aquele que pensou que levou vantagem sobre você, Deus fará ele voltar a estar contigo, e ele buscar a tua vida para acertar o que ele pensou que ganhou. Porque Deus é justo. Deus não nos tirou do mundo para nos colocar na cauda, irmão. Deus nos chamou para ser cabeça. Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Então tudo isto, eu não sei se os irmãos já tiveram experiência disso, mas eu já tive inúmeras. Às vezes as pessoas saem e deixam você angustiado, pensando que levou uma grande vantagem sobre você, mas não se incomode. Se a tua causa é justa, o Senhor te dará a vitória. Se a tua causa é verdadeira, o Senhor não te deixará ser envergonhado. Não, o Senhor está contigo em tudo que é reto, em tudo que é verdadeiro, Ele está à frente. E ninguém pode torcer aquilo que Deus fez reto. E isto ensina-nos que quando nós temos uma vida nova em Cristo, a nossa visão de mundo muda, a nossa visão comportamental do mundo muda, porque é Cristo que faz isso. A gente para de medir os parâmetros que o mundo pede, a gente para com ele e passa a viver os parâmetros que Cristo nos ensinou. Aí a Bíblia diz assim: olha, se alguém quiser caminhar contigo uma milha, não vai não. Não é? É isso que a Bíblia diz? Não é o que a Bíblia diz, não é? Se alguém quiser caminhar contigo uma milha, vai com ele duas. Por quê? Por que será? Imagine você que você tem um inimigo ferrenho, aquele zumbeiro que não dá nem para ver. E aí você tem que andar uma milha com ele forçado, né? Porque olha bem, se alguém quiser caminhar contigo uma milha, é alguém que quer, não é você. Aí você vai, aquela milha, sem querer, né? Porque se ele quer, não é você vai caminhar assim mesmo. Quando terminar a sua milha, em vez de você dizer graças a Deus acabou, você convida ele para andar mais um. Rapaz, você está doido para ficar livre de alguém, vai andar mais uma milha. Em vez de você dar graças a Deus que acabou, não, tem que andar mais uma. Significa dizer, eu vou além do que é necessário. Eu estou disposto a me desprender disso. Isto não é ministério de reconciliação. Isto é o trabalhar de Deus na nossa vida. Se, meus irmãos, se a obra de Cristo não tivesse sido perfeita, se não tivesse chegado ao clímax daquilo para o qual ele foi enviado, não tivesse concluído plenamente a sua obra, você acha que nós estaríamos aqui? Se ele não tivesse dito, Pai, está consumado, nós estaríamos aqui? Jamais, não estaríamos. Assim, se nós não concluirmos este trabalho ministerial de reconciliação na nossa própria vida primeiro, eu tenho que estar apto para estar sempre ministrando reconciliação. Aí vem um texto bíblico que diz assim: quando estiver em vós, o que acontece? O que a Bíblia diz?
quando estiver em vós, tende paz com algumas pessoas, com todos, mas é quando estiver em vós. Quando o que estiver em vós? Quando o que estiver em vós? Já parou para pensar nisso? É quando depender de você? É quando estiver a paz em você? É quando depende de você? Mas a paz depende de mim. Então, se depende de mim, tem de paz com todos. Às vezes, nós ficamos, sabe, esperando. Sabe aquela pessoa que diz assim: olha, eu ultimamente não estou conversando com o irmão fulano, ou com a irmã fulana, ou com o Pedro, ou com o João, ou com... Por quê? É porque ele não está conversando comigo, ou ela não está conversando comigo. Já ouviu isso por aí, não? Já ouviu? Não estou falando com ela porque ela não fala comigo. Não estou falando com ele porque significa dizer que não está em você. Porque se a paz estivesse em você, você ia fazer o que tem que fazer. Mas como você também não tem paz quanto o outro, você não vai e ele também não vem. Mas se a paz está em você, você vai. Então, quando estiver em vós, tem paz com todos. Não entendi. Irmão Miguel está lembrando aqui. Romanos 2:18. 12:18, né? Romanos 12:18. Se eu tenho paz, irmão, eu posso levar a minha paz a todos, porque eu tenho paz. E eu tenho paz que pode alcançar aqueles que não têm paz comigo. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é a renúncia. O grande problema é aquela palavrinha chamada razão. Conhece essa palavra chamada razão? Você sabia que a razão é a mãe de todas as confusões do mundo? Já percebeu, não? As guerras são por causa da razão, os assassinatos são por causa da razão, até os roubos é por causa da razão. Não, eu tenho razão de roubar, porque eu estou passando fome, eu estou sem serviço, eu roubo. É a razão, todo mundo tem razão. As discussões lá em casa começam porque todo mundo quer ter a devida razão. Ou não é assim? Razão. Quem é que pode abrir a mão daquilo que pensa que tem para exercer o ministério da reconciliação? Quem é que pode dizer: olha, me perdoe, mas eu estou certo, eu ainda tenho que pedir perdão? Pois é, né? Coisa difícil, né? Mas eu tenho razão. Interessante. E aí eu ouvi uma história uma vez do irmão desse negócio de razão, e ele brigou com outro no trabalho, discutiram lá por algumas razões deles lá, né? E ele disse: olha, eu briguei, depois, crente, passou 3 dias, fiquei muito mal. Aí eu fui no colega e falei: olha, eu vim aqui pedir perdão do que eu te falei, que eu estava errado e precisava chegar aquilo lá. E, bom, certo, você me perdoa? Perdoou-me de má vontade, mas perdoou. Então tá. Passou uns 10 dias, o outro veio. Aí ele disse assim: fulano, sabe daquela questão que nós quase brigamos? Ele disse assim: eu não lembro. Aí eu disse: sabe que você tinha razão? Sabe que você tinha razão? Aconteceu daquele jeito que você falou, mas ele já tinha se corrigido antes, sabendo que estava certo. Meus amados irmãos, a razão muitas vezes causa muita ruína. No ministério da reconciliação, Jesus, ele abriu mão dos seus direitos para fazer aquilo para o qual foi enviado. Será que muitas vezes não nos cabe abrir mão das nossas razões para criar um elo de ligação
de alguém de volta para a comunhão com Deus. Jesus, ele tinha as suas razões de não querer ir para a cruz, ou não tinha? E para que eu vou na cruz? A Bíblia diz que quem não conheceu o pecado se fez pecado por nós. O pecado era meu, era seu. Ele não tinha nenhuma necessidade de parar na cruz. A Bíblia diz que ele foi achado sem pecado, mas ele abriu mão dessa prerrogativa de ser divino e foi para a cruz, para reconciliar a minha vida com Deus, para reconciliar a sua vida com Deus. Esqueça os seus direitos por um momento, porque no ministério da reconciliação, a justiça, o direito e a razão pertencem a Deus. Os versos que nós lemos aqui, escute, louvado seja o nome do Senhor, esse verso que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o que é coisas velhas? Essas coisas velhas, elas estão ligadas à natureza da carne, às coisas da carne, a natureza antiga, aqueles pensamentos antigos, a visão antiga, as falas antigas, aqueles pensamentos que não devem fazer parte mais desta nova natureza. Então o crente hoje, que vive essa nova natureza, olhando do ministério espiritual da reconciliação, a mente dele já não é a mesma de antigamente, os olhos dele já não é o mesmo de antigamente, as mãos, os pés, os ouvidos, a boca não é a mesma, produzem outra coisa. Da boca de alguém que nasceu de novo, cuja natureza velha já é passada, já não sai mais chocarrice, palavrão, piadas. Não, isso não é coisa do homem velho. Não tem. E às vezes nós perdemos o equilíbrio, porque deixamos um pouco espaço da mente vazia, já que temos a mente de Cristo, não era para ter mais esse tipo de erro, né? Porque alguém fala uma coisa e fala assim: olha, não era isso que eu queria falar. Já ouviu isso? Pois isso não está certo não, porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que... Então, se alguém fala o que não queria falar, não está fora do seu juízo, né? É melhor a gente corrigir, é melhor a gente corrigir e ter equilíbrio, porque tudo que nós falamos, existe uma causa por que falamos, senão nós estamos fora do nosso juízo. E graças a Deus nós estamos, temos a mente de Cristo. Então as coisas velhas já passaram, e agora tudo é novo, tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e deu a nós o ministério da reconciliação. Versículo 17 e 18. Nós temos o ministério da reconciliação. Você não pode viver em Cristo sem ter comunicação com as pessoas. Não, eu não converso com fulano, não tenho amizade com ciclano, não falo com Beltrano, não sei, não gosto daquilo, não gosto daquilo. Essa não faz parte da sua nova natureza. Não, a sua nova natureza agora exige, clama, suplica, geme, querendo que você exerça o ministério da reconciliação. Quando estiver em vós, tenha paz com todos. Isso aqui não significa dizer que você tem paz, mas não quer saber. Olha, eu já acertei, mas olha, você fica para lá e eu fico para cá. Que tipo de coisa? Que paz é essa? Que paz é essa que você acerta uma coisa com uma pessoa, mas nunca mais quero ver, você nunca mais fale comigo? Isso é paz? Eu
mas não passo na mesma calçada que fulano passa. Esse não é o ministério da reconciliação. Se Jesus fizesse isso com você, você não estaria aqui hoje. Já pensou? Jesus morreu por mim, deu a vida por mim, me reconciliou com Deus, e aí eu digo: olha, Jesus, o Senhor morreu por mim, está tudo certo, mas agora o Senhor me deixa em paz, que eu não quero mais saber do Senhor. Funcionou? Funcionou? Olha, você brigou comigo, você me fez muito bem, você me ajudou, mas agora cuida da sua vida e eu cuido da minha. O ministério da reconciliação é um ministério que une, ajunta e faz com que dois sejam um. É por isso que este ministério foi Deus que fez. A Bíblia diz nesse versículo: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, nos fez um com Ele, para que nós aqui na terra praticássemos o ministério da reconciliação, religando através de Cristo todo homem a Deus, principalmente os domésticos da fé. Mas infelizmente, até mesmo dentro de casa, e agora falam casa, igreja, muitos crentes não têm amizade um com o outro, não conversam. Eles até vêm ao culto, tomam ceia, participam do corpo do sangue de Jesus, mas não conversam. E por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque a mente fica cauterizada, aquilo não tem importância nenhuma, porque a culpa não foi minha, não fui eu que causei o problema, então eu posso cear tranquilamente. Não pode, não, ainda que a Bíblia diz que examine-se cada um a si mesmo, e assim come e participe. Não pode, não. Se alguém tem esse pensamento, a sua mente está cauterizada, porque um membro do corpo não pode estar bem com o outro se tem qualquer enfermidade no meio. Não fica cômodo, não há sossego, a enfermidade não deixa isso acontecer. E se isso acontece, significa dizer que a mente não está funcionando bem. É aquele caso quando você tem um machucado e não sente que dói. Já percebeu isso alguma vez? Você arranhou, cortou um negócio, você fala: o que é isso aí? Nossa, nem vi, né? Me cortei e não senti nada. Isso não é bom. Isso não é bom. E assim, o ministério da reconciliação é um ministério de vida e não de morte. E nós precisamos tomar muito cuidado para nós não nos acostumarmos com isso. Existem centenas, dezenas e milhares, quem sabe, de crentes cuja mente está cauterizada e não consegue discernir esse verso. Escute só, versículo 19: isto é, Deus estava em Cristo, unidade, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. Ou seja, o mundo tinha pecado, mas Deus não levou em conta os pecados do mundo por causa da oferta de Cristo, que pela sua oferta esses pecadores foram reconciliados. Quando foram reconciliados, todos os pecados foram apagados. Esses pecados apagados fez com que todos aqueles que foram reconciliados com Deus por intermédio de Cristo se tornassem um com Deus em Cristo. E aí a Bíblia diz: por isso
eles receberam o ministério da reconciliação. Agora, é possível alguém estar no corpo de Cristo, reconciliado com Deus, com Cristo, e não estar reconciliado com alguém que está ao seu lado? Aí a Bíblia diz o seguinte: como é que vocês podem amar a Deus que não veio? Amam a Deus que não vê, mas aborrece o teu irmão que está do teu lado. Alguma coisa não está certa. Porque a gente diz: eu amo a Deus, eu amo a Deus. Todos nós amamos a Deus, mas tem um irmão do meu lado, ali, tem alguém do meu lado que é imagem e semelhança de Deus, mas eu não suporto. Isso aí não tem alguma coisa errada, não? Tem alguma coisa errada, não? Amo a Deus, nunca vi Deus. Amo a Jesus, nunca vi Jesus. Amo muito. Mas esse irmão aí, eu não aguento olhar para ele. Essa irmã aí, ó, para falar a verdade, quando eu vejo ela, eu boto volta. Hipócrita. É a Bíblia que diz que nós somos hipócritas. Somos hipócritas. Porque aborrecemos o irmão que vemos e dizemos que amamos a Deus. Ignoramos o irmão e amamos a Deus. Ignoramos o que vemos e abraçamos o invisível. Isso não procede. Alguma coisa não está bem. Aí, meus amados irmãos, Deus, através da boca do apóstolo Paulo, diz assim no versículo 20: de sorte que somos embaixadores, representantes